Olá, seja bem-vindo a mais uma ministração dominical no livro de Atos. Hoje a gente vai continuar estudando o capítulo 16. Você pode acompanhar comigo aí a partir do versículo 19. E diz assim: Vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça à presença das autoridades. E levando aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram ao cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Esse texto é um texto muito bonito e nós podemos aprender muitas coisas aqui. Lembra aí do contexto onde Paulo e Silas estavam ali pregando e outros discípulos, onde apareceu ali aquela jovem possuída de espírito adivinhador. Essa jovem foi liberta no nome de Jesus, e a gente lembra também que essa jovem era uma escrava, né, que dava certo lucro aos seus senhores. Esse texto que nós lemos aqui mostra a sequência dessa história, onde aqueles senhores ali ficaram indignados porque o seu lucro se desfizeram, e eles então levaram Paulo e Silas diante ali dos pretores. Quem eram os pretores? Os pretores eram ali magistrados das cidades. As cidades romanas, elas tinham ali certos magistrados, ou seja, pessoas que tomavam certas decisões, que legislavam para que a cidade ali pudesse ter uma ordem comum. Então, os donos aí, né, daquela escrava, que agora já não era mais dono, que havia perdido todo o seu lucro, sua fonte de renda, eles levam Paulo e Silas e não acusam eles daquilo que realmente aconteceu, mas acusam Paulo e Silas de trazerem costumes judaicos para a cidade romana. A gente consegue ver no próprio contexto que não era esse o problema, não era isso que Paulo e Silas estavam fazendo, porque Paulo e Silas estavam pregando o evangelho em nome de Jesus. De maneira alguma eles estavam trazendo costumes judaicos para um povo romano. Então eles são levados e acusados injustamente e também são sentenciados. Esses magistrados, né, esses juízes ali, eles então aplicam uma pena que é o açoite, né, em praça pública, rasgam as suas vestes, ou seja, em um ato de humilhação, humilham ali Paulo e Silas, castigam ele diante da cidade e ainda mandam prender. O que nós vemos então é que Paulo e Silas são injustamente castigados, injustamente eles também são humilhados diante da cidade, injustamente eles também são presos. Olha a situação que eles ficaram aqui, eles foram presos como criminosos, como pessoas perigosas, como malfeitores, foram para uma prisão escura, fria, uma prisão de segurança máxima ali, a gente poderia dizer uma cela para criminosos perigosos. E Paulo e Silas estavam lá. Imagine essa situação, eles acabaram de ser açoitados, as suas costas estavam abertas, provavelmente sangrando, provavelmente Paulo e Silas estavam cansados, porque eles já vinham pregando há muito tempo, e agora eles foram acusados injustamente de pregar o evangelho, porque eles não estavam pregando o judaísmo, eles estavam pregando o Deus dos judeus e dos gentios. Eles estavam pregando a Jesus Cristo, o mesmo Jesus Cristo que libertou uma jovem que era escravizada pelos senhores aqui, que acusaram Paulo e Silas. Paulo e Silas não estavam fazendo nada de errado, mas mesmo assim eles são condenados, são castigados, humilhados.
e agora eles estão presos em uma prisão, os seus pés estão amarrados em um tronco, as suas mãos estão acorrentadas, eles estão em uma condição terrível, meus irmãos. Imagine se eu e você passássemos por isso. Se nós, por acaso, por viver a vida cristã, por pregar o Evangelho em nome de Jesus, nós fôssemos presos, sentenciados, humilhados em praça pública, recebido aí castigo severo, o que nós faríamos? Provavelmente a gente murmuraria, provavelmente a gente amaldiçoaria aquelas pessoas, aqueles que nos acusaram, nós oraríamos para que Deus pudesse então punir, mandar fogo naquelas pessoas. Mas não é isso que Paulo e Silas fazem. Paulo e Silas, próximo da meia-noite, e meia-noite é uma hora boa para dormir, né? A meia-noite é a hora do descanso, é a hora que está no silêncio, e se você vem de uma grande jornada e é açoitado, é humilhado, tudo que você quer é dormir para esquecer os problemas, dormir para descansar o corpo. Mas Paulo e Silas sabiam que nada do que acontece na vida do cristão é em vão, é sem propósito. Paulo e Silas estavam ali na prisão com um propósito. O propósito era fazer o nome de Deus conhecido entre os gentios. Assim como aquela mulher, aquela jovem que foi liberta de um espírito adivinhador que possuía a vida dela, que escravizava a vida dela, assim como Paulo e Silas pregaram o Evangelho para aquela menina, para aquela jovem, agora eles estão ali na prisão para dar testemunho também do Altíssimo. Para dizer mais uma vez, diante daqueles que estavam presos com eles, diante do carcereiro, diante de todas as pessoas ali, de que nada do que acontece na vida do cristão é em vão e Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não perdeu o controle de nenhuma coisa. Deus sabe o que acontece no mundo, Deus sabe o que acontece com os seus filhos, Deus sabe como Ele está direcionando a história. E Paulo e Silas são agentes nessa história, mas essa história não é sobre Paulo e Silas, essa história é sobre o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que está libertando jovens, o Deus que está fazendo o nome dele conhecido entre as nações, e é o próprio Deus que revigora as energias e aqui o ânimo de Paulo e Silas. Por isso Paulo e Silas não estão aqui reclamando, murmurando, lamentando. Paulo e Silas estão orando e entoando louvores a Deus. E é isso que nós devemos fazer diante das adversidades. Você pode perder o seu tempo murmurando, você pode perder o seu tempo lamentando, você pode perder o seu tempo questionando as coisas. Ou você pode tentar ver as situações, as adversidades de outro ponto de vista. Daquele ponto de vista de que Deus não perdeu o controle de nenhuma das coisas que acontecem na história. Deus é soberano e Deus tem cuidado de cada um de nós. Nós podemos olhar para situações e murmurar, ou nós podemos olhar para aquilo que Deus faz e nos alegrar e louvar a Deus e orar e falar: Deus, eu não sei qual é o seu plano no meio disso, mas eu sei que o Senhor será glorificado, eu sei que o seu nome será conhecido e eu sei que o Senhor me dará força para que eu possa passar dessa situação difícil, dessa provação, disso que eu passei. Eu fui humilhado, eu fui castigado, mas eu sei que o Senhor é o meu pastor e eu sou a sua ovelha. O Senhor tem cuidado de cada um de nós. É isso que nós devemos dizer diante das adversidades. Não murmurar, não se amedrontar, não paralisar, mas dizer para si mesmo, educar o nosso coração a confiar em Deus. Dizer a nós mesmos: nós sabemos em quem temos crido, o nosso Deus é todo-poderoso. Então, meus irmãos, nesse maravilhoso texto onde nós vemos Paulo e Silas orando e entoando louvores a Deus, nós devemos perceber a primeira coisa aqui: Deus está fazendo o seu nome ser conhecido diante de prisioneiros. Ele já fez o seu nome conhecido diante de uma jovem, diante de uma cidade, e agora Deus levou Paulo e Silas à prisão, para que eles pudessem testemunhar sobre a grandeza de Deus na prisão. A prisão não é algo ruim que acontece na vida de Paulo e Silas, mas é o caminho que Deus escolheu para que eles pudessem então testemunhar da maravilhosa graça de Deus. Se dois prisioneiros que foram açoitados, que foram humilhados em praça pública, conseguem ver esperança, alegria, ter bom ânimo,
então aqueles outros prisioneiros que estavam ali também poderiam ter uma chance, uma esperança. Se Deus então estava do lado de Paulo e Silas, agora era a oportunidade daqueles prisioneiros estarem também ao lado de Deus, ao lado de Paulo e Silas, porque agora o Evangelho está ali diante deles. Nós temos o testemunho vivo de cristãos, de homens que tiveram as suas vidas transformadas. A vida do cristão é assim: as adversidades podem até tocar na nossa carne, pode até tocar no nosso corpo físico, em situações materiais, a gente pode perder algum bem, pode acontecer isso, mas nada toca naquilo que Deus tocou, que é o nosso espírito, a nossa alma, o nosso homem interior, porque esse homem interior está sendo renovado, esse homem interior está sendo transformado segundo a glória de Deus. E por mais que o nosso homem exterior desfaleça, seja açoitado, humilhado, o que Deus está fazendo dentro de nós é grandioso. Deus está trabalhando em nós, Deus fez algo em nós. Então os inimigos, eles podem até tocar, Satanás pode até fazer algo que toque no nosso corpo, algum bem, mas o que é isso diante da realidade sobrenatural de que Deus está fazendo algo dentro de mim, dentro de você? Então, nós precisamos ter confiança de que Deus está agindo em nossas vidas, agindo em meio às adversidades e levantando oportunidades para que nós possamos testemunhar da maravilhosa graça de Deus. Um cristão, seja no trabalho, na família, em um ônibus, ele não deve ficar murmurando, se lamentando, ó céus, ó vida, mas um cristão deve ser aquela pessoa que vê o propósito soberano de Deus em todas as situações, as coisas acontecendo bem, as coisas acontecendo ruim. Nós precisamos testemunhar de que o nosso Deus é grande, é soberano e está cuidando de todas as coisas. Quando as pessoas olham para cristãos piedosos, cristãos confiantes em Deus, elas veem o testemunho cristão diante delas. E isso é muito bom para que nós possamos pregar o Evangelho, para que nós possamos dar então o testemunho, a certeza da nossa salvação, para que nós mostremos para ela que elas não precisam ficar cabisbaixas, vivendo uma vida como se a vida fosse somente aqui e agora, mas quando elas olham para pessoas que foram afetadas pela eternidade, algo dentro dessas pessoas se abre para a realidade do Evangelho. E é aí que nós devemos falar para essas pessoas: existe também chance para você, se você crer, se você se arrepender, existe um novo começo para você, existe uma realidade que vai além das adversidades, vai além da fome, vai além da pobreza, vai além da miséria, vai além da humilhação. Existe uma realidade que é sobrenatural e ela é para mim e é para você. Só basta você crer e se arrepender dos seus pecados. É esse o discurso do cristão diante da vida. Então nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que, assim como Paulo e Silas cantaram e oraram na prisão, nós devemos fazer diante das adversidades da vida. Gente, orar, louvar a Deus é a atitude que nós devemos ter sempre. É acordar pela manhã e orar e agradecer e ter comunhão com Deus e entoar louvores e entoar salmos e olhar e falar: Deus, como Tu é bom, Deus, como o Senhor é maravilhoso, preparaste o dia de hoje e hoje o Seu nome será glorificado através da minha vida. Independente das adversidades, independente daquilo que acontecer, eu não vou ficar murmurando, eu não vou ficar lamentando, mas eu vou agradecer, eu vou Te louvar, eu vou fazer uma canção. Da minha tristeza vai sair um louvor, da minha adversidade vai sair uma poesia, uns salmos. O Seu nome será glorificado através da minha vida, os meus lábios confessarão a bondade do Senhor. É isso que nós devemos fazer. Por quê, gente? Porque um cristão que se dobra diante de Deus, ele permanece firme diante das adversidades. Coloca isso na sua vida, se dobre diante de Deus, se dobre diante da glória de Deus, de quem Ele é, daquilo que Ele está fazendo. Dobre os seus joelhos, confesse a Ele a sua vida, os seus sonhos, os seus planos. Deus, essa aqui é minha vida, é isso onde eu estou hoje. Eu não sei onde que eu vou estar aqui daqui uma semana, eu não sei o que pode acontecer comigo, mas eu estou aqui dobrado diante do Senhor, para que o Senhor me coloque de pé diante das adversidades da vida, porque é de pé que o cristão dá testemunho.
É de pé que o cristão diz que o Deus dele é bom, que o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós levantamos a cabeça diante das adversidades, porque nós temos uma vida prostrada diante de Deus. E aquela pessoa que se prostrou diante de Deus, ela não se curvará diante de nenhuma situação na vida dela. Nenhum outro ídolo, nenhum outro Deus, nenhuma outra autoridade, nenhum outro poder é maior do que Deus. E essas pessoas que vão desenvolvendo comunhão, que vão desenvolvendo consciência da presença de Deus, da autoridade de Deus, do plano de Deus, do poder de Deus, essas pessoas andam a vida, uma jornada de cabeça erguida. Eu sei, a vida do cristão nem sempre é fácil, mas nós precisamos continuar firmes, continuar caminhando, marchando, porque a nossa pátria não é aqui, a nossa realidade não é apenas essa. Existe um alvo diante de nós, diante dos nossos olhos existe um prêmio. E nós devemos então perseverar, caminhar com passos firmes, mas marchando para a nossa pátria. E lá Deus nos espera. E lá Cristo está nos esperando com a coroa do vencedor. Ao vencedor dar-te-ei a coroa da vida eterna. Nós estamos vivendo tempos de adversidades. Tempos onde a nossa fé está sendo provada, onde nós estamos passando por situações de exposição. Talvez muitos de nós podemos estar passando também por humilhações por causa do nome de Jesus Cristo. Muitos de nós estamos sendo questionados por causa do nome de Jesus Cristo. Ah, você não é crente. Ah, você não é isso. Por que você está passando essa situação? Talvez nossa fé esteja sendo colocada em xeque nesse momento. Talvez você deve estar com questionamentos, passando por situações de pressão, de ansiedade, questões de solidão. Talvez você esteja se sentindo preso, amarrado, acorrentado. Mas sabe o que pode acontecer na vida do cristão? É quando o cristão começa a orar. É quando o cristão começa a confessar aquilo que Deus é. E quando o cristão começa a confessar a si mesmo que o Deus dele é soberano. Quando lamentos se tornam louvores, quando o cristão começa a cantar, quando o cristão começa a compor, quando o cristão começa a perceber que existe beleza em meio ao sofrimento, e quando o cristão começa a focar naquilo que não é simplesmente coisas materiais, mas aquilo que é espiritual. Por isso, o meu incentivo para você é que você permaneça firme, dobre os seus joelhos diante de Deus, para que você permaneça firme diante das adversidades. Faça louvores, cante canções, componha poesia, veja a beleza de Deus, veja que Deus é soberano e está nos conduzindo, está conduzindo o povo dele. Nenhuma adversidade pode paralisar aquilo que Deus está fazendo. Nada pode paralisar aquilo que Deus está fazendo na igreja, nada pode paralisar aquilo que Deus está fazendo no mundo, e Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor forte, o Senhor dos exércitos, como diz muitas vezes o Antigo Testamento. Esse é o nosso Deus. Nosso Deus não é um Deus fraco, nosso Deus não é um Deus burro, não. Nosso Deus é um Deus inteligente, a sabedoria está nele. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso, o que Ele diz, acontece. O que Ele planeja, acontece. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado, nem na minha vida, nem na sua. Então, a minha oração é que a gente permaneça firme, que você possa ter uma semana abençoada, que você se aproprie da palavra de Deus, que você possa andar de cabeça erguida e quando for para lamentar, lamente aos pés de Cristo. Mas logo se coloque de pé e vá viver, porque existe um plano de Deus para ser cumprido na minha vida e na sua vida também. Que as cadeias, que as correntes, que as prisões sejam abaladas pela presença de Deus. Que as orações e os louvores possam ser o barulho das correntes das prisões sendo despedaçadas. A minha oração, mais uma vez, é para que eu e você cantemos e oremos em nome de Jesus, o nosso Senhor.
Tenha uma boa semana e seja abençoado em nome de Jesus.